dia seguinte, o Danilo me traz somente uma página. E nessa página tem a assinatura do Landim. Né? Eu, a priori, eu realmente, sem conhecer, né, o que tinha passado na reunião na época, né, eu dei uma entrevista nesse dia da reunião à tarde, na qual eu tentei destrinchar pelo que eu sabia, né, que era somente os 30% da audiência, que teria alguns critérios que o Flamengo estava querendo implantar, né, e nós achávamos que a ação se deu somente por isso, mas não foi, não. Foi muito mais grave. Por que foi mais grave? Pelo que foi dito, né, pelo BAP, pelo Marcelo, e foi amplamente demonstrado, a Libra ela tentou passar algo sem a unanimidade. Como assim? Se teve uma reunião, né, e nessa reunião, não, ao final dela, não foi finalizado, entendeu? A ata. Então, se não tem a ata com a assinatura de todos, na próxima reunião que se tem marcada, ele tem de retornar ao que estava sendo decidido, que é sobre os 30% da audiência, a forma que ia ser pago, e isso ia ser discutido e aprovado. E tem de ser aprovado por unanimidade, não por maioria. Teve esse pleito, e na audiência seguinte, na reunião seguinte, entrou um novo tema. E o tema que estava sendo abordado dos 30%, eles ignoraram. É como se fosse dado a maioria. Quer dizer, como se fosse dada a unanimidade, que é pior. Né? Só que não tinha aprovação nem do Flamengo, nem do Volta Redonda. Ao passar ao próximo tema, que era inclusive dizendo referente ao aumento de cotas do Flamengo, eles violaram sim, né? Eles violaram sim o Estatuto da Libra. E não só o da Libra, né? O Código Civil, né? Que é pior. Por quê? Porque eles encerraram um tema sem ter a maioria, sem ter a unanimidade, e entraram em outro, como se aquele tema anterior tivesse valendo. Tanto que a própria Libra encaminhou para a Globo para que fosse paga a primeira cota. O Flamengo, não satisfeito com isso, notificou a Libra pedindo a gravação da reunião para comprovar que a ata e a gravação iriam convergir. Não iriam convergir. Iria divergir. Ao divergir, o Flamengo teria como cobrar isso do jeito que foi cobrado, né? E como eles não encaminharam essa gravação, o Flamengo entrou com uma tutela de urgência, né, que não foi acatada em primeiro grau, mas em segundo grau foi acatado. E começou aos depósitos. Pelo que eu soube, tá, o Flamengo já deve estar entrando na Câmara de Arbitragem dessa semana, e vai dar uma polêmica ainda maior, né, gente? Porque ao entrar na Câmara de Arbitragem, o Flamengo vai cobrar os 77 mil que a Globo já pagou. E possivelmente, na Câmara de Arbitragem, pode ser que ele consiga recuperar esses 77 mil, bloqueando até a conta dos clubes, né? Isso realmente pode vir a acontecer. Mais 77 que foram pagos. Entendeu? E aquilo que falaram do foro, que foi escolhido o foro do Rio. Não, isso está na cláusula. O foro é do Rio. O Flávio Willemann deixou bem claro. Né? Então, não tem que falar da justiça carioca, que é uma justiça corrupta. Cara, o jornalista que fala isso pode ser processado pelo desembargador. O próprio Tribunal de Justiça pode processar. Nós tivemos casos graves de documentos da mesma empresa, não sei se eu posso falar o nome da empresa, né? De jornalismo. Eu vou falar. Né? A UOL
através de 2 jornalistas, que é o Rodrigo Matos e o Danilo Lavieri. O Rodrigo, ele trouxe, um dia antes do Danilo, o documento da Libra não assinado. Na última página, não diz qual porcentagem é. Tem a assinatura do Landim concordando com a Libra, mas não tem a assinatura do Landim concordando com a divisão referente aos 30% da audiência. E no dia seguinte, o Danilo me traz somente uma página. E nessa página tem a assinatura do Landim. Mas e o documento completo? Por que ele não trouxe? E a mídia trouxe isso como uma verdade absoluta, o que não é verdade. Né? A UOL, eu cobrei posicionamento da UOL, né? Porque a UOL tem de se posicionar. Eu não cobrei como Flamengo, eu cobrei como leitor. Eu sou leitor da UOL também. Eu tenho de saber qual dos jornalistas está mentindo. Porque tem 2 jornalistas da mesma empresa que têm 2 documentos diversos, falando coisas diversas. Uma apuração, talvez. Eu acho que eles deveriam repensar, né? O jornalismo não é feito sem uma verificação antes. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.